Afinal, o que é um discípulo? Discípulo é aquele que segue alguém, segue um mestre, um exemplo. Ele procura ser exatamente imitador, seguidor, ele vai na linha daquele que é o mestre. Muitas igrejas usam do discipulado apenas para controlar a vida dos discípulos, saber como estão, saber os pecados que cometem. E aí assim poder meio que trabalhar na vida dessas pessoas. Porém, um verdadeiro discipulado é aquele que apresenta o discípulo ao mestre, Jesus. Esse é o mestre, não o discipulador. Mas como fazer um discipulado apresentando a vida ao mestre, se o discipulado, na verdade, é feito não com a Bíblia, mas com livrinhos com certas regras, livrinhos escritos por mão de homem, livrinhos que vêm com estatutos de igreja. Aí não é discipulado. Discipulado é aquele onde a pessoa vem e te apresenta a Jesus. Onde está Jesus? A não ser na Bíblia. Discipulado que não abre nem a Bíblia para ler com o discípulo não é discipulado. Discipulado onde o discipulador chega na casa do discípulo, não sai do WhatsApp, fica lá resolvendo questões, aí no final faz uma oração e vai embora, não é discipulado. Discipulado onde o discipulador pega um discípulo e bota numa bicicleta e vai andar até Jacarapé, como já aconteceu comigo uma vez, que eu vomitei o caminho inteiro. Na época bem novinho, acho que eu tinha 13, 14 anos na época, e que simplesmente não funcionou, porque ele dizia, não é a comunhão, que comunhão para passar mal, o cabo sedentário nunca praticou atividade física, pega o cara e vai fazer um negócio desse. Não, isso não é discipulado. Jesus andava com os discípulos, mas acima de tudo, Jesus ele mudou a vida dos discípulos dele. Todos que andaram com Jesus foram transformados. Todos, sabe por quê? Jesus ele preparou um povo, os discípulos dele, para justamente continuarem o trabalho dele. Então Jesus ele fez questão da qualidade, não da quantidade. Jesus ele tinha discípulos, ele escolheu 12. E esses 12 ele foi trabalhando um a um. Agora ele trabalhou. Ele realmente apresentou o reino, ele realmente tirou dúvidas, ele realmente se importava. Jesus realmente foi o grande discipulador. Jesus realmente foi o grande líder. Jesus ele deu a sua vida pelos discípulos. Jesus ele passou a... Ele não tinha mais vida própria, ele não tinha mais trabalho, ele não tinha mais onde se deitar, ele não tinha mais nada. A vida dele era o discipulado com os discípulos dele. Jesus foi um grande pastor. Jesus foi o grande mestre. Onde encontrar Jesus? A não ser na Bíblia. Livrinhos eles podem servir apenas de complemento, se servirem de complemento, porque tem alguns que nem para isso servem. A Bíblia te levará até Jesus. Eu tive alguns discipulados na minha vida e foi um fracasso. Comigo pelo menos não funcionou. Eu não vou mentir, não vou ser hipócrita e falar aqui, não foi tudo maravilhoso. Não foi. Não serviu, não funcionou, pelo contrário, só me machuquei. Eu saí mais machucado do que entrei. E aí o caso de Jesus, comparando. As pessoas, elas deixavam de se machucar. Elas eram blindadas, elas eram trabalhadas, elas eram tratadas. Se eu quero um discipulador hoje na minha vida, eu já tenho Jesus. Se eu quero um guia na minha vida, eu já tenho o Espírito Santo. E é só isso que me basta. A graça de Deus me basta. Que Deus abençoe a todos.